Hoje o nosso convidado é um dos nomes mais importantes do ténis português, o Vasco Gonçalves. Quem jogou ténis nos anos 80 tem que te conhecer. Ou jogou contigo ou jogou contra ti, que foi o meu caso. Como é que foi este percurso, Vasco? Como é que começou? Olha, isto começou tudo com o meu pai na Quinta da Conceição, onde o meu pai jogava aos fins de semana e chegou-me a levar com ele algumas vezes. E foi ali que tudo começou, com jogos de pares que o meu pai fazia, eu ia entrando na parte final dos jogos. Que idade é que tinhas? Eu devia ter 7 anos, 8 anos. E é aí que depois percebes que tens algum jeito e vais para o Boa Vista? Alguém percebeu que era uma pessoa competitiva e o meu pai levou-me ao Boa Vista e foi aí que começou. Foi o professor Francisco Coelho? Não. Nuno Carvalho? Nunca estive com o professor Francisco Coelho, estive com o Nuno Carvalho, com o qual acabou por ser também um grande amigo meu e hoje em dia não estou muito com ele, mas marcou-me bastante. Havia ali alguns treinadores no Boa Vista e a forma como lidavam com as situações era muito engraçado. E fui passando ali de alguns professores, depois passei para também guardo grandes recordações do Pedro Llorca, que foi também muito importante na minha carreira. Estive também com o Luís Sousa, com um grande senhor, um grande treinador de ténis, com o qual não tive muito tempo, estive inserido num grupo, mas pessoalmente nunca estive muito com ele. E foi ali que realmente começou. Essa tua competitividade, essa tua vontade de ganhar, que tu davas tudo em campo. Há uma fotografia que ainda hoje, cada vez que eu vejo, arrepio-me, que és tu a voar uma bola, a tentar ganhar essa bola no ar, todo no ar. Ou seja, a tua imagem de marca era de um lutador, tu não desistias de nenhum ponto. Eu sou um lutador por natureza, obviamente, e há vários tipos de jogadores. Há uns que se agarram mais, e há outros que entram um bocadinho mais em desespero e procuram um winner. Eu sou daqueles que gostam mais de sofrer, por assim dizer. Mas o ténis sempre foi a tua paixão? Eu nunca passei por muitos esportes. Os meus pais, quando eu era pequenino, o meu primeiro desporto que me puseram foi o Karaté. Eu vivia no Foco e tinha ali nas piscinas do Foco tinha umas aulas de Karaté, onde eu andei e até andei bem, andei ali cerca de 2 anos. Mas tornei-me um bocadinho uma pessoa um bocado violenta e os meus pais decidiram mudar o desporto para me pôr num desporto mais calmo. Daí puseram-me no ténis, onde eu nunca mais saí e, portanto, até hoje. Quando tu ganhas o Campeonato Nacional de Sub-14 em 88, aí já eras, a tua ideia era, vou tentar ser profissional? Ou só mais tarde é que percebeste esse chamamento? Essa pergunta ao certo, eu sempre quis ser jogador. Se iria ser profissional ou não, penso que eu nunca pensei muito no assunto, vivia muito o dia a dia. Lembro-me de ter ido jogar os campeonatos nacionais desde os escalões, desde os sub-12, portanto os iniciados, os infantis, os cadetes e os júniores, com a minha mãe que ia comigo no Estádio Nacional, e lembro-me em todos estes escalões que eu nunca ficava no centro de estágio, portanto ficava sempre num hotel com a minha mãe, e a minha mãe dizia que eu ia jogar para ganhar, não ia jogar para, como iam todos os centenas de meus amigos, que iam todos, eu sempre fui pelo menos tratado da parte da minha mãe que eu ia para ganhar, isso até que ganhava, e ganhei os nacionais todos. Eu penso que a partir dos cadetes que a aposta foi um bocadinho mais forte, sobretudo da parte do meu pai, que me ajudou a proporcionar torneios lá fora, não é? Porque isto basicamente se resume muito a tu poderes competir lá fora. Não é? E o ténis é um desporto que exige também esse tipo de disponibilidade. Muita disponibilidade financeira, sobretudo, não é? E portanto, quem não tem essa disponibilidade financeira, por muito que queira, vai ser muito complicado ser jogador. Tu conseguiste chegar 368 ATP, este ranking é 94 em singulares e 222 em pares em 96. Podias ter ido mais longe, Vasco? Isso é uma pergunta que eu já resolvi esquecer há muitos anos, ou tentar pelo menos. É uma pergunta muito ingrata,
Se não sabemos. O que é que faltou para tu conseguires continuar a subir cada vez mais no ranking? Porque condições tinhas. Neste momento, não tenho estado ligado ao ténis desde sempre e agora como treinador, a autoavaliação que eu faço a mim próprio, pessoalmente, obviamente, eu penso que foi alguma falta de autocontrole da minha parte. Portanto, eu andei algum tempo sozinho, ou andei bastante tempo sozinho, o que não ajudou um indivíduo que na altura dos meus 16, 17, 18 anos, precisava ter algumas ajudas para me autocontrolar, etc. por aí fora. Agora, se podia ter sido 100 no mundo, ou se podia ter sido 200 ou 300, o meu ténis diria que sim. Mas é sempre uma pergunta muito complicada de poder responder. Ainda nessa altura da competição, ao mais alto nível, o que tu acabaste de dizer agora é que o Vasco, com esta maturidade de agora, naquela altura com o ténis que tens, meu Deus. Sim, seria diferente, certamente, não é? Para bem melhor. Às vezes pensas nisto, aquela velha história que todos nós passamos por isso, de dizer que eu hoje em dia, com o que sei, atrás não fazia. Claro que fizemos e na altura pareceu-nos o mais correto. Mas tu acabaste de dizer que se calhar com alguma ajuda as coisas teriam sido diferentes. Obviamente não é uma questão de nostalgia, mas a verdade é essa. Eu lembro-me de ver torneios em que tu jogaste satélites, muitos, em que em termos de qualidade tenística com os outros adversários não havia muita dúvida. O Vasco Gonçalves era dos melhores que lá estava. Agora, depois em termos de concretizar essa qualidade é que era mais complicado. Mas isto não aconteceu só contigo, não é, Vasco? Certamente que sim, obviamente. Mas sim, tenho muitas memórias de jogos que nunca devia ter perdido. Se tivesse mais alguma maturidade e algum autocontrole, sem dúvida nenhuma. Que jogo é que te lembras assim? Vitórias. Que jogo é que te lembras assim que te marcou? Em termos de vitórias, títulos ou... Tenho algumas, obviamente, foram alguns anos a jogar e portanto tenho muitas boas vitórias e tenho algumas boas derrotas que nunca são boas, mas alguns bons momentos em que me senti bem. Lembro-me agora assim num satélite que houve em Santo André, numa final contra um espanhol que se chamava Trujol. Inácio Trujol. Inácio Trujol era um indivíduo muito duro, com o qual eu tive o prazer de jogar e ganhei. Acabei por ganhar, um jogo também bastante duro, com alguma dificuldade, mas não assim tanta da minha parte, em que eu acabei o jogo e no final do jogo eu tive algum sentimento de que se realmente a minha cabeça me permitisse, eu poderia ter alcançado um outro nível, sem dúvida. Nesse teu momento, foste contemporâneo de outros jogadores de qualidade aqui em Portugal. Quem foi o jogador que mais te impressionou? Nós tínhamos o que chamavam os 4 mosqueteiros. E eu vi centenas de jogos deles. Cada um pela sua forma. O Nuno Marques com alguma facilidade em termos técnicos a jogar, o Cunha Silva pela sua persistência, pela sua exploração total, um indivíduo com menos ténis, mas muito bem explorado, tanto tático, como técnico, como físico também. E depois tínhamos mais os outros dois, que era o Bernardo Mota e o Manuel Couto, grandes amigos meus. O Emanuel como um indivíduo em que eu vi, não foi uma vez, nem foram 10, mas foram algumas centenas de vezes, a levar 6-1 no primeiro set, 6-0 no primeiro set, sem ter a mínima hipótese nenhuma. O outro gajo que jogava muito mais ténis do que ele, e o gajo no final vai buscar aquilo num 7-5 no terceiro para ele, portanto, com uma grande capacidade, resiliência, não é? E psíquica de conseguir dar a volta a situações desfavoráveis. Depois o Bernardo Mota, pela sua capacidade física brutal, como eu nunca vi, nem ao mais alto nível. Eu acho que nunca vi um jogo ao vivo, nem num top 10 do mundo, com uma capacidade física como a do Bernardo Mota. Talvez um Karim Alami, há uns anos atrás, mas vi várias vezes o Bernardo Mota correr atrás de bolas
e assegurar-se de uma forma só visto para querer mesmo. Representar Portugal foi importante? Foi, desde sempre, obviamente que sim. Não é que eu seja um patriota a 100%, mas sim, sem dúvida, um privilégio jogar Taça Davis, um privilégio jogar Campeonato da Europa das Nações, representar as seleções de todos os escalões, um grande privilégio. E o convite para representar agora em 2019 no Campeonato do Mundo de Veteranos com dois colegas, com o Bernardo, o Emanuel e ainda o Henrique Assis. Como é que correu? Um grande privilégio. Eu estes últimos correu de tal maneira bem, no bom sentido, claro que só podia correr bem também, mas a parte tenística, que é a parte com que eu fiquei mais agradecido neste caso, foi que eu não jogava ténis há uns anos. Eu dou aulas de ténis, mas não quer dizer que jogo, portanto jogo muito pouco, não tenho muito espaço para jogar. E o facto de ter recebido uma chamada do Emanuel para poder representar Portugal num campeonato do mundo foi para mim um grande privilégio mesmo, onde eu fiz alguns treinos antes de ir, não fiz os que gostava de ter feito, mas fiz os que pude. E durante o campeonato lá correu-me bastante bem. Eu perdi apenas o primeiro jogo, de resto ganhei os meus jogos todos, embora tenha jogado sempre a número 2, portanto joguei sempre com os indivíduos mais fracos das equipas. Mas fiz uma promessa a mim próprio, que quando chegasse nunca mais na vida, ou tão cedo, eu iria deixar de treinar. E portanto, desde que cheguei, Tens treinado? Tenho treinado praticamente todos os dias, ou físico, ou ténis, ou à caça submarina, por exemplo, ontem fui, ou vou correr, ou vou andar de bicicleta, faço sempre qualquer coisa. Ganhaste outra vez o bichinho? Ganhei, sim senhor, que para a grande maior parte dos meus amigos ex-jogadores não têm esse bichinho hoje em dia. E eu penso que se calhar não explorei tanto com eles e portanto continuo com o bichinho de querer jogar e de querer ganhar e portanto espero poder este ano ir jogar de outra forma, pelo menos preparado fisicamente e tecnicamente, jogar o Campeonato do Mundo, se me convocarem, claro. Falaste agora aí de uma vertente da tua vida que foi ligada ao ténis também, criaste a tua escola, a Escola de Ténis Vasco Gonçalves. Como é que começa o teu percurso como treinador? Isto já lá vão muitos anos mesmo, isto começa com uma... Lembro perfeitamente, havia na altura uma data de prize money pelo país fora, isto foi no verão, em junho, em julho, onde eu decidi ir jogar um prize money a Vila Nova de Famalicão. Eu fui jogar, ganhei o torneio e no final o presidente do clube convidou-me para trabalhar lá no clube. A proposta foi muito boa que me fizeram e eu já andava ali meio vai, não vai, que andava a contar os tostões para poder viajar, etc. E acabei por bem ou mal, não sei, eu penso que infelizmente agora poderei dizer que foi uma má opção minha, mas o certo é que tomei essa opção, comecei a trabalhar ali e nunca mais parei de dar aulas. Portanto, E depois de lá sais de Famalicão e vais para onde? Saí de Famalicão, ainda estive no Boa Vista, à hora do almoço, também na altura, que ainda lá estava o Manuel Terroso, passei ali também algum tempo e andei ali em alguns clubes, estive na Póvoa de Varzim. Depois chegas ao ténis do Porto também. Cheguei ao ténis, acabei por chegar ao ténis do Porto, sempre a trabalhar por conta de outrem. E portanto... Quando é que chega a altura, o dia em que tu dizes, agora vou criar a minha escola? Esse dia chegou, foi um mal que veio por bem. Acabou por acontecer isso mesmo. Chegou uma altura em que deixei de trabalhar no ténis do Porto e dei comigo a pensar, eu dou aulas de ténis há 10 ou 15 anos e vou tentar arranjar um campo e formar uma escola, e assim o fiz. E isso acontece dia 1 de outubro de 2010. É possível que sim. Lembro-me. A fundação da Escola de Ténis Vasco Gonçalves. Quando eu fui ali para a Rua do Ouro com um aluno. E foi o início desta segunda parte da vida de treinador que eu tenho tido até hoje. Tu sempre procuraste, e isso é meritório quanto a mim, um nicho de mercado que é a democratização do ténis. Pessoas que nunca tenham sido, não queiram, não tenham a vontade de ser Sampras e Agassis e Vasco Gonçalves, mas querem jogar ténis pelo prazer. E tu procuraste um nicho, as clínicas com os adultos, as aulas à hora do almoço, ao fim da tarde, momentos em que realmente as pessoas
que gostam de ténis aparecem. E tu, pelo que eu vejo, tens muitos alunos e sempre naqueles horários específicos. Como é que mantens a tua escola há 10 anos a funcionar e com este número de alunos e a fidelização que consegues das pessoas que estão contigo? Pois, essa é uma parte que está na minha natureza. Portanto, se eu vou dar aulas ou se eu vou fazer seja o que for, eu vou fazer com tudo que tenho e, portanto, as pessoas acho que se apercebem disso. Eu tenho alunos há 10 anos, adultos, há 10 anos, não deve haver muita gente com esse tipo de fidelização. Também há alguma parte também são meus amigos, ao longo deste tempo todos são meus amigos. Mas eu penso que o papel mais importante do treinador, professor, quisermos chamar, será fazer com que o aluno, o miúdo, o adulto, o senhor, seja quem for, passe a gostar de jogar ténis para o resto da vida. E eu acho que isso é o mais importante, pelo menos da minha parte. Eu peguei num miúdo que tinha 10 anos, embora já não esteja com ele, e ele hoje em dia continua a jogar agora que tem 30. E não se esquece que foste tu o professor dele Mas realmente sim, manter o ténis ao longo da vida eu presenciei muitas coisas erradas, obviamente, as pessoas vão aprendendo, mas realmente ajudar as pessoas a ganharem o gosto pela modalidade e fazerem para o resto da vida, que realmente eu penso que é o mais importante da nossa parte. Outro dia fui falar com uma das figuras também do ténis e nós conhecemos bem, o Sr. Vieira. Nós quando encurvávamos raquetes era do Sr. Vieira e ele dizia-me que em cada cliente tem um amigo, porque as pessoas depois ganham esta afinidade. Tu consegues também fazer isso com os teus alunos? Sem dúvida, claro que sim, obviamente. Cada aluno é um desafio novo, e acaba por ser um amigo meu no futuro, sem dúvida, claro que sim. A não ser que seja um indivíduo totalmente distinto, claro. que eu não admiro, que também apanhamos essas pessoas, mas no geral, sem dúvida. Tu estás aqui agora na Quinta de Monserrate, quais são os teus projetos para o futuro? O que é que tu gostavas de ter? Um espaço próprio para poder ter a tua escola a funcionar em pleno, com outro horário? Eu já pensei muito nesse assunto. O facto de ter que comprar um terreno e construir um clube envolve um investimento de tal maneira, tão grande, que provavelmente ia passar o resto da minha vida a trabalhar para pagar o investimento. Portanto, nessa parte não resulta. Ou eu tinha um terreno e poderia construir devagarinho e ir crescendo, mas como não é o caso, está fora de hipótese essa parte. Olha, se queres que te diga, entretanto eu envolvi-me nos outros negócios, portanto não fiquei só com o ténis, fiz algumas outras aventuras na vida, mas o ténis vai estar sempre presente e hoje estou aqui e estou muito bem, sou recebido aqui como se fizesse parte aqui da família de Monserrate, com grandes amigos meus aqui também, e portanto estou contente. Sim. Como é que tu vês o ténis português, Vasco? O ténis do Vasco Gonçalves nos anos 80, 90 e o ténis de agora? O ténis de agora acaba por ser uma parte mais fácil, porque os voos são mais baratos, é mais fácil viajar, é mais fácil comunicar, perceber falar com outros treinadores. Nesse tipo acaba por ser muito mais fácil do que era obviamente nos anos 80, quer dizer, eu para ir daqui à França custava um dinheirão, uma viagem de avião, ou seja o que for. O ténis com certeza está mais rápido, está mais forte. O equipamento também está diferente, não é? As cordas, as raquetes. Sim, embora eu não seja assim, não acho que seja assim uma grande diferença, obviamente que sim, que existem algumas pequenas diferenças dos anos 90 para cá. Algumas pequenas diferenças, não é aí que... Eu acho que a grande diferença é no podermos falar com outras pessoas e estarmos em contato com outras pessoas que conhecem, que vamos sempre aprendendo, não é? O dia em que deixamos de aprender é que realmente as coisas estão erradas. E em Portugal? E o ténis em Portugal? Em Portugal melhorou imenso, tivemos produtos portugueses, produtos não portugueses, seja o que for. O certo é que começaram a sair mais jogadores com rankings maravilhosos. As pessoas não imaginam a dificuldade do que é. Por exemplo, de um João Sousa ser um 50 do mundo, é uma barbaridade mesmo. Não é só chegar, mas o manter-se lá é uma barbaridade, com muito poucas ajudas, não é? Com muitas dificuldades para lá ter chegado, sem dúvida. E
e espero que o ténis, e agora temos mais apoios da parte da Federação, porque na minha altura também não havia muito, e agora a Federação ajuda mais, portanto acaba por ser tudo mais fácil, reunir melhores condições, não digo que seja mais fácil, mas reunir melhores condições para que haja mais jogadores, embora aquilo que eu tenha visto com esta história do paddle ténis tenha tirado muita gente, o ténis, para o desporto do paddle. O ténis tem que se reinventar para conseguir cativar mais pessoas? Tem que, pelo menos a parte social, achas que o ténis devia fazer alguma coisa para conseguir cativar como o paddle consegue nessa área, a parte social? É muito difícil para o ténis competir com o paddle. O paddle é um desporto muito mais fácil. Muito mais Qualquer pessoa acessível, pode jogar? qualquer pessoa se diverte, faz bem ao ego. Sobretudo os adultos. As crianças, as escolas de ténis ainda vão funcionando. Não estou muito a par do que se faz nos clubes, mas espero que os treinadores só têm a obrigação de serem melhores treinadores e darem a litro em campo. Da parte dos adultos, não, da parte dos adultos o paddle veio revolucionar completamente isto. A pessoa não tem que correr, é um desporto partilhado, é tudo muito mais fácil, muito mais social. Portanto, Para dar a culpa, pode-se pôr a culpa no adversário, sem problema. E qualquer indivíduo que nunca tenha jogado, chega ali a um campo de pádel e diverte-se logo à primeira. No ténis não se diverte, nem pouco mais ou menos, não é? Claro. Portanto, o ténis é um desporto, dos desportos mais difíceis que conheço, e que obriga a uma dedicação muito grande e obviamente também uma frustração muito grande se for levado a um nível mais alto. Portanto, é o que é. Vasco, tantos anos no circuito, tantos anos no ténis, deves ter histórias incríveis. Lembras-te assim de alguma engraçada que possas partilhar? Algum torneio, em alguma viagem? Tenho tantas histórias, Olha, lembro-me uma vez, não foi uma história bonita, mas foi a que me veio à cabeça. Tinha ido jogar um torneio à Costa do Marfim. Costa do Marfim não, no Ghana. Estava no Ghana, estava na final de pares do torneio com um grande amigo meu que viveu comigo em Espanha, o Javier Molina, ex-grande jogador mesmo, também a sofrer de um problema que podia ter sido muito melhor jogador do que na realidade, ou podia ter tido muito melhor ranking do que teve na realidade, com uma capacidade absurda que eu pouca gente via jogar com um indivíduo daqueles. E estávamos na final de pares a jogar contra um indivíduo da Costa do Marfim e um do Ghana, dois grandes amigos meus também, o Franco Fori e o N. Goran. E bancada cheia, 45 graus, a jogarmos em borracha, uma coisa assustadora. Aquilo parecia que estávamos a jogar em madeira, em taco. E foi logo no início do jogo, 2-2, 3-3, primeiro set, e há uma bola que eu perco, e eu estava cheio de apanha-bolas, e juiz de linha, etc. E eu pego na bola e atirei a bola contra a parede, tinha uma parede de fundo, atirei a bola contra a parede de fundo. Bateu no... E quando eu atirei a bola, apercebi-me que a bola tinha ido na direção do apanha-bolas. E portanto acertei com a bola na barriga do apanha-bolas, onde, obviamente, fui pedir desculpa e fiquei com o apanha-bolas e pedi desculpa. E a bancada em si também parece que cresceu, porque eram todos indivíduos da casa, e eu saí a rezar, quase a rezar da bancada. E depois aquilo, obviamente, o árbitro e o juiz árbitro também se apercebeu que foi sem querer, obviamente não foi com nenhuma intenção, e resolveram não me expulsar. Portanto, eu penso que hoje em dia não tinha hipótese. Não tinhas hipótese. Na altura, a coisa... Havia mais, eram mais mergulhantes. Exatamente. E portanto, acabou por continuar a jogar e acabamos por ganhar o jogo. E o juiz árbitro, a meio do segundo set, veio ter comigo e com uma linha e disse: vocês quando acabarem o jogo, vão se meter na caminhonete e vão direitinhos para o hotel. E no meio do jogo nem me tinha percebido bem quais podiam ser as consequências daquilo. Nada bonito mesmo. O certo é que acabamos o jogo e o Molina começou a correr para a caminhonete e a bancada começou que nos iam dar uma ensabadela. Foi uma sensação muito, muito má, com receio. Ainda bem que estás aqui, é bom sinal. Sim, calhou bem. E eu meti-me dentro da caminhonete. A caminhonete ainda sofreu umas pedras e tal.
E como foi o último dia, portanto também nunca mais lá voltamos, mas foi Uma história uma que aventura ficou para sempre. ficou marcada para sempre. Sim. Muito bem, para sempre vais ficar também tu, Vasco, no ténis português. Obrigado pelo que fizeste e pelo que continuas a fazer pela Obrigado, modalidade. Obrigado.